360 de volta e eu quero te fazer uma pergunta. Tá conseguindo pagar suas contas? Olha só esse meme. Ainda não, meu amor. Tô tentando. Tô juntando minha moedinha lá. Tô juntando minha moedinha lá. Pois é, a gente aproveita essa fofura aí para falar de educação financeira, porque essa ainda não é uma disciplina nas escolas. Nem escola, nem faculdade, né? Quando é o momento de educar as crianças sobre finanças? E você, de casa, aprendeu a cuidar das próprias contas? Quando? Esse é o nosso assunto agora com o psicólogo Alexandre Brito e também com o economista Antônio Marcos Machado. Boa tarde, muito obrigada pela presença aqui no estúdio. Boa tarde. Boa tarde, Andressa. Tem idade para começar a educar financeiramente os filhos? Essa é uma questão bastante discutida. Eu, particularmente, acho que a partir dos 5 anos. Antes disso, é algo que tira o mundo lúdico da criança, né? A criança, ela tem uma visão criadora muito grande, exatamente porque ela não tem filtro. Então, quando você começa antes dos 5 anos já colocar um monte de filtro nela, ela torna-se menos criativa. Então, a partir de 5 anos, ensinar, por exemplo, o valor de uma casa. Ela não sabe, tem luz acesa, quanto é que custa? Tem água na torneira, quanto é que custa, né? Mora numa casa, quanto é que custa o aluguel ou a prestação? Então, é bom ir colocando os princípios de valores. Que bacana. E sua opinião, Alexandre? A partir de que idade é possível começar a ensinar? Eu acho que o que ele trouxe é interessante, né? A questão da potência criativa da criança. E os pais também vão percebendo, né? Ele trouxe uma referência interessante, os pais também vão percebendo qual que é uma idade em que você já pode falar para a criança sobre finanças pessoais, tentar fazer a diferença entre valor e preço também, porque nem tudo que tem um valor tem um preço. Mas quanto que esse preço pode custar? Então, às vezes fazer algumas dinâmicas interessantes com a criança, como por exemplo, a dinâmica dos envelopes. Você pega com a criança em determinada idade, que às vezes ela mesma faz a compra do lanche, ou a compra de algum doce, ou de algum brinquedo, e você vai colocando nos envelopes, esse envelope da lanchonete, esse envelope do brinquedo, esse envelope do parque, põe um certo valor e ela mesma vai aprendendo a distribuir esses valores, a economizar. Muitas vezes ela mesma vai falar, não, quero gastar mais aqui do que ali. E ela vai aprendendo a perder também, que é muito importante. Aprender a perder desde muito cedo e saber lidar com isso. Então, é importante que isso seja parte da educação desde muito cedo e não um mito. Algumas pessoas têm dificuldade de falar em dinheiro. A gente precisa falar de dinheiro. Isso contribui muito para a nossa saúde financeira. Uhum. Agora, professor, por que ainda não é uma disciplina nas escolas? A gente aprende a fazer conta, aprende matemática, mas não a educação financeira propriamente dita, né? Cuidar das próprias contas. Porque isso é a cultura da sociedade, isso é uma questão visceral, né? Você vê que os Estados Unidos, a Europa, grande parte da Ásia também, já tem isso desde berço, porque é um hábito social. E nós, brasileiros, sempre achamos que o futuro não teria problema. Os americanos chamam de prospectiveness, né? Se preocupar com o futuro. E a gente, não, o futuro está tudo certo, Deus é brasileiro. O dinheiro também era uma coisa assim que não era muito bem vista. O avarento, o rico não vai para o céu, aquela coisa toda. Então, Deus lhe pague, quem empresta ao pobre dá a Deus. Então, não foi uma preocupação até essas cultural. Cultural. Então, a escola também não se preocupou em fazer isso. E as crianças foram crescendo. Eu cheguei no primeiro período da universidade, um aluno meu não sabia o que era cheque. Ele não tinha conta em banco. Você vê isso, com 17, 18 anos. Então, eu acho que a sua pergunta é muito boa e a escola agora tem que mudar. Ela tem que tentar mudar essa percepção da criança, ou até do jovem mesmo, porque esse hábito cultural tem que ser substituído por uma questão de preocupação com o futuro, sustentabilidade do futuro. Não só de você, mas dos seus, né? Das pessoas que você gosta, que você cuida. Isso agora a gente vê, inclusive, diversos cursos na internet, enfim, milhares de cursos pipocando sobre educação financeira, não é isso, Alexandre? A gente está percebendo... Tentando substituir o papel da escola, exatamente, né? Uma emergência e uma urgência de cuidados com as finanças pessoais. Uma educação financeira, ela também, de alguma forma, é libertadora. Você começa a se preocupar menos ou depender menos de algumas instituições, porque você começa a aprender a investir o seu dinheiro, a não cair em grandes taxações, a evitar perdas, a saber que os seus investimentos eles vão ter um retorno a médio e longo prazo. Saber esperar é fundamental também.
Então, mesmo que isso ainda não esteja instituído nas escolas, e ela é fundamental que seja, a gente vai aprendendo por meio de cursos, vídeos, palestras, entrevistas na TV, sobre a importância desses cuidados com as finanças pessoais, porque a finança pessoal ela está ligada diretamente à saúde mental. Então a gente vê que a saúde financeira afeta o casal, afeta a família, afeta as suas escolhas e uma coisa vai reverberando na outra. O contrário também acontece. Por exemplo, você está com uma saúde mental afetada, prejudicada, passando por problemas, dificuldades, transtornos e às vezes você usa o dinheiro como uma armadilha psicológica, que é o famoso eu mereço. E aí você gasta o que não deveria gastar, às vezes você consome o que não consumiria em outro momento e assim você vai talvez até piorando a situação do outro. Então é importante que a gente tenha educação financeira, essas iniciativas de cursos, palestras, enfim, são fundamentais para todas as idades. Pois é, a gente não tem educação financeira nem na escola, nem nas faculdades, né? Exatamente. Por exemplo, a gente vê muitos, na verdade, a grande maioria, só quem não faz economia não tem educação financeira, né? Exatamente. A gente vê que as pessoas realmente saem da faculdade sem saber empreender, sem saber quanto custa montar um consultório, quanto custa, quanto paga, como é que funciona o pagamento, não sabe nada disso, né? Enfim. Exatamente, e nem as famílias fazem educação financeira. As escolas não fazem, a faculdade, a sociedade não faz, nem a própria família se preocupa em fazer isso com o filho. O que está abreviando isso, o que está quebrando esse paradigma é a tecnologia, o Pix. Eu tenho uma amiga, a avó, a minha de 10 anos, vó, manda um Pix para mim, não dá aquela mesada não. Então, olha só, com 10 anos, isso vai abreviando e eles vão começando com 8, 9, 10 anos, aprendendo uma coisa assim, dinheiro é coisa boa, dinheiro é coisa que traz progresso, que traz saúde, que traz felicidade também. Não compra a felicidade, mas permite você acessar a felicidade. E aí você começa a forçar uma educação financeira tecnológica que quebra um monte de tabu e um monte de paradigma. Agora, uma coisa importante que o brasileiro tem e que isso atrapalha um pouquinho a questão do equilíbrio financeiro é ele querer ser o outro. O Guerreiro Ramos, ele explica bastante isso. Então, se alguém comprou agora o iPhone 13 Pro, vou comprar um também, mas você não precisa, é o que ele falou de preço e valor. Eu posso pagar esse preço, mas não tem valor nenhum para mim. Preço é o que você paga, valor é o que você recebe. O que eu vou fazer com isso? Fotografa muito bem, é ótimo, mas eu não tenho necessidade. Então, se compra muito e se promove um desequilíbrio financeiro com algo que você não necessita. E aí, na questão de uma empresa, essa desconcentração pode provocar erro no trabalho, desperdício, risco, colocando a vida em risco de algumas pessoas, porque o cara está tão desconcentrado, porque a conta dele está negativa, porque ele tem que pagar alguma coisa, porque ele comprou aquele carro maravilhoso e ele não consegue pagar. E aí a empresa tem que fazer o que? Educação financeira forçada. Não é? Porque se você olhar o patrimônio líquido, o que é o patrimônio líquido de uma pessoa? Bom, o que você tem? Chega em casa, o sofá, comprei parcelado. Geladeira, paguei a primeira de 36. O carro está na garagem, paguei a segunda de 93. A televisão, comprei também. O que é seu? Bom, seu é aquilo que está pago. Ixi, meu patrimônio líquido está baixo. É tudo dos outros. Então, às vezes, sem necessidade. Muito interessante. Muita gente acaba aprendendo errando? Sim, tem que aprender com os erros, né? E consertando esses erros. Mas muitas vezes a gente tem marcas, mesmo que você erre, saiba que está errando, às vezes você continua errando, né? E muitas vezes são marcas tão profundas em nossa cultura, né? Como, por exemplo, achar que isso não é para mim. Então tem gente que acredita que, não, investimento é para rico, eu não vou fazê-lo, isso não é para mim, é uma marca profunda, né? Ou outra marca que ele também trouxe, dinheiro é algo sujo. Então, o dinheiro em si, tratado como algo sujo, impede que você enriqueça. Claro, se o dinheiro é algo sujo, se você tem dinheiro, logo você também é sujo. Então, são mitos, estigmas que atrapalham o nosso próprio cuidado com a educação financeira. Então, é importante que a gente vá por esses caminhos, desmistificando, falando sim sobre dinheiro. É muito difícil, às vezes, as pessoas falarem sobre dinheiro. Uma pergunta como, por exemplo, quanto que você recebe, quanto que você tem pretensão de receber. Então, falar de dinheiro tem que ser algo praticamente cotidiano com crianças, adolescentes e adultos, entre nós também, para que a gente possa ter uma melhor relação com ele. Nossa, eu ficaria até o final do programa conversando com vocês. Muito obrigada, viu? Muito bacana nosso bate-papo. Obrigado, Andressa. Obrigada, viu? Obrigado pelo convite. Vamos nos educar financeiramente.